Nós estamos no dia 19 de janeiro de 2025, um ano que nós poderíamos considerar que ainda está começando. Alguns estão de férias, outros retornando de férias, outros planejando a férias, se programando para as atividades do ano de 2025. E a nossa sociedade, ela coloca uma tonalidade que eu sou um pouco crítico, uma tonalidade um pouco mística sobre o ano novo. Como se num ano novo a gente fosse viver a grande virada da nossa vida. Como se na mudança de calendário do dia 31 de dezembro de 2024 para o dia 1º de janeiro de 2025 tivesse ocorrido ou fosse ocorrer a grande mudança da nossa vida. Agora nós sabemos e podemos exemplificar isso. Por exemplo, se você começou ou terminou o ano de 2024 acima ou abaixo do peso, quando virou o dia 1º de janeiro de 2025, você provavelmente estava acima ou abaixo do peso. Se você tinha R$100 na sua conta e não tinha nada programado para cair ali, no dia 1º de janeiro de 2025, tinha R$100 na sua conta. E se você não fez nada durante esses 19 dias, não teve despesa, não teve nenhuma entrada, quantos tem na sua conta? R$100, não tem nada de místico, não tem nada de virada, grande virada. Agora sim, um ponto importante, é isso que eu quero destacar, e com isso eu quero dar entrada na nossa reflexão de hoje, é que um ano novo é um início, é sim um período de novas possibilidades. Um ano novo é sim um período de mudanças, de novos hábitos, tempo de nós refletirmos sobre as áreas da nossa vida, seja ela espiritual, familiar, profissional, financeira, refletirmos sobre a beleza da vida, sobre a brevidade da vida, sobre a fragilidade da vida. É tempo de olharmos para esse ano que considero ainda no começo e de pedir para que nesse novo ano nós possamos ser transformados pelo Senhor, refletir essa transformação em casa, na igreja e na sociedade. Isso demanda de nós a nossa fé, isso demanda de nós atitudes para que as coisas sejam e ocorram de forma diferente. Para que nesse novo ano a gente possa experimentar, a confiar e a descansar em Deus diante das nossas inseguranças, diante das nossas preocupações, diante dos desafios da vida. E é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos nessa noite, no tema experimente confiar em Deus. Confiança em Deus é algo essencial para a nossa caminhada de fé. O Evangelho de Cristo implica e produz em nós transformação, mas também demanda a nossa fé. Fé essa que creio que vem do próprio Deus, que vai nos fortalecendo e vai nos dando capacidade, através da sua palavra, do teu Espírito Santo operando em nós, confiança, compromisso com Ele. Em Cristo, queridos, nós somos chamados para uma vida. Em Cristo nós somos chamados para uma jornada de fé. E eu quero refletir com os irmãos sobre esse tema, experimente confiar em Deus, através do exemplo de Josué. A história de alguém que foi chamado a confiar em Deus diante dos desafios, incertezas, insegurança e preocupações que estavam ao seu redor. Nós olhamos para esse texto e muitas vezes nós focamos na sucessão, na morte de Moisés, na sucessão de Josué, mas eu quero olhar para esse texto e, além de trazer algumas coisas relacionadas a isso, olhar para a confiança que Josué exerce quando Deus o chama, ou o chamado de Deus para que ele confie em Deus. E para isso eu gostaria de convidá-los a abrir, acompanhar ou acessar a sua Bíblia em Josué capítulo 1, versos de 1 a 9. Versos bastante conhecidos. Livro de Josué, o livro que recebe o nome do personagem central aqui do livro,
o sucessor de Moisés que conduziu Israel na ocupação da terra prometida. Diz assim a palavra do Senhor: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no Ali. O Senhor lhe mostrará a terra toda de Gileade a Dan. Mar grande no oeste. Vou voltar aqui, tá? Eu pulei a leitura aqui. Verso 4. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Antes de expor o texto, eu quero tentar aqui brevemente contextualizar o que está acontecendo aqui. O momento do povo de Israel, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui com Josué e com o povo de Israel. Se você conhece a história bíblica, você sabe que os primeiros capítulos de Gênesis descreve para nós ali os relatos da criação, descreve para nós o pecado entrando na humanidade. Essa humanidade que foi criada para desfrutar de um relacionamento com o Criador, agora por conta do pecado, ela está afastada de Deus, ela torna-se corrupta. Nós vemos ainda em Gênesis a história do dilúvio, vemos um Deus que é juiz e santo, mas também um redentor gracioso por meio da família de Noé. Nós vemos Babel, Torre de Babel, representando ali um monumento do desejo humano de construir o seu reino à parte de Deus. E Deus então, no finalzinho do capítulo 11 de Gênesis, capítulo 12, Deus chama um homem. Deus faz uma aliança com um homem, Abrão, depois chamado de Abraão, e diz para ele deixar o seu país, o seu povo, a casa do seu pai, para ir para a terra que Deus lhe mostrará. Deus ele se manifesta, Deus ele aparece para Abraão e pede para ele abandonar, para ele deixar tudo que ele conhece como sua segurança. Diz: deixa a sua família, deixa a sua tribo, o seu lar, o seu país, porque você vai andar comigo numa jornada longa e para você um destino incerto e misterioso. Deus chama Abraão para uma tarefa importantíssima: ser o líder de uma nova geração. Deus chama Abraão para ser o líder de um novo povo que traria glória ao nome de Deus. E na aliança que Deus faz com Abraão, esse ponto é importante para o texto que nós estamos lendo. Deus, ele promete um relacionamento pessoal com ele, e ele promete a transformação de uma família em uma nação. Deus promete uma terra para eles.
visando então, através dessa terra, abençoar todas as nações. De Gênesis ao Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, Deus trata e descreve para nós o cumprimento parcial dessas promessas e a formação do povo de Deus. E Gênesis narra essa história que eu contei dos começos, mas ela também narra a história dos patriarcas, de Abraão, as histórias de seu filho Isaac, de seus filhos Esaú e Jacó, e é dos filhos de Jacó que surgem as 12 tribos de Israel. E se você conhece a história bíblica, você deve se lembrar que o livro de Gênesis, nos últimos capítulos, descreve que José, depois de uma vida muito sofrida, ele se torna o governador do Egito. E Gênesis termina com a promessa de Deus, a promessa que Deus fez a Abraão de que ele teria muitos descendentes, se cumprindo parcialmente. Só que lá no finalzinho de Gênesis, José, filho de Jacó, agora governador, por conta da fome, ele leva a sua família para da terra de Canaã, para o Egito, e ali no Egito, Jacó e José morrem. E eles se instalam ali no Egito, numa família de aproximadamente 70 pessoas. Você imagina 70 pessoas migrando da sua terra natal para um outro lugar, do qual José se torna uma figura importante, sendo protegido, ganhando toda a garantia deles ali de proteção, e eles vão para ali nesse período de fome, e ali eles se estabelecem. Agora 70 pessoas se multiplicam, e eles se tornam então um grupo grande, uma parte considerável da população do Egito, e levanta-se ali um novo rei do Egito, que não conhecia a história de José, ou não conhecia José, e temendo os israelitas, coloca eles num trabalho cruel. Ele inicia ali uma política desumana de matar todos os israelitas recém-nascidos do sexo masculino, e o povo fica escravo ali no Egito 430 anos. Estão comigo aqui na história? O povo fica escravo ali no Egito 430 anos. Moisés, ele nasce dentro desse contexto. Ele é adotado pela filha do faraó, ele recebe a educação do Egito, ele é sensível à situação do seu povo, e em um determinado momento da sua vida, Moisés tem um encontro com Deus, e Deus reafirma a Moisés a promessa e o chamado que ele fez a Abraão, para que Moisés então desse continuidade nisso. Deus diz para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo oprimido, e diz então para Moisés que ele recebe a tarefa de tirar o povo do Egito e levar ele para a terra que ele prometeu. E Deus, de uma forma poderosa, você conhece a história, ele liberta o povo do Egito. Deus, ele cuida deles, Deus guia eles no deserto, Deus provê maná, cordonizes, uma coluna de fogo que iluminava o caminho, Deus manda construir o tabernáculo, Deus estabelece leis, sacrifícios, manda contar o povo, e o povo ali, quando ele manda contar, aquela família que era 70 pessoas, agora são 600 mil homens, já libertos do Egito. E os estudiosos vão dizer que nós temos ali, incluindo crianças, mulheres e os levitas, 2 milhões aproximadamente de pessoas, que saíram do Egito, já foram libertos e estão ali no deserto. E eles partem pelo deserto a caminho do quê? A caminho de uma terra que Deus prometeu para Abraão, que Deus reafirma o chamado para Moisés, e que agora eles estão partindo rumo a essa terra. Eles nomeiam um líder de cada tribo, eles vão espiar a terra, eles reúnem o povo e eles vão dar o parecer. Eles reúnem a igreja, a grande assembleia, numa assembleia extraordinária, e aquela comissão nomeada vem dar o parecer, e 10 deles se rebelam contra Deus e contra os seus líderes. Eles se esqueceram de Deus, ou melhor, eles se esqueceram de quem Deus é, eles duvidaram das promessas de Deus. Eles disseram: aquela terra é boa de fato,
mas lá tem gigante. Lá tem gente que a gente não vai conseguir enfrentar, então a gente deveria não acreditar bem nisso. E por conta da rebelião deles, da incredulidade do povo, Moisés intercede por eles, impedindo que Deus destrua todos eles. Mas como castigo de Deus, ninguém daquela geração incrédula vai entrar na terra prometida. E aquele povo vaga pelo deserto, aquela geração vaga pelo deserto durante 40 anos, até aquela geração incrédula ter desaparecido. Nenhum deles entrariam na terra, inclusive Moisés, que um pouco mais à frente vai ter uma atitude reprovada por Deus, mas tem 2 camaradas, que diferente daqueles 10 que deram um parecer desfavorável, Caleb e Josué não se esqueceram das promessas de Deus, não deixaram de confiar em Deus, e o povo fica no deserto, até falecer aquela geração incrédula e rebelde. E Deuteronômio, um livro antes de Josué, Moisés agora está se dirigindo a uma nova geração. Morreu aquela geração, e essa nova geração agora está prestes a tomar posse da terra. Que terra? Terra que Deus prometeu lá em Abraão. E ele faz uma revisão histórica disso em Deuteronômio, faz uma recapitulação da lei, especifica as bênçãos da obediência, a maldição por conta da desobediência. Moisés teve o privilégio de contemplar a terra prometida do alto do monte, mas Moisés morre. E Caleb e Josué receberam uma promessa de Deus, e a promessa de Deus é que eles entrariam na terra. Deus está dando a terra aos israelitas para que possam viver nela como seu povo, e assim ser luz para as nações. Esse é o grande pano de fundo por trás do texto que nós lemos. Eu gastei um tempo porque isso é importante. Existe uma promessa de uma terra que emana leite e mel. A geração incrédula e rebelde morre no deserto, surge uma nova geração, Moisés orienta essa geração, avista a terra, também morre, e o livro de Josué, que nós lemos, começa com Israel na proximidade de atravessar o Jordão, para cumprir o seu destino na terra, tomar a terra, distribuir a terra e preservar a terra. E com isso nós chegamos no texto de hoje, onde Deus, embora essa não seja a minha ênfase, Deus está levantando um novo líder para conduzir o povo à terra prometida, e Deus não irá tolerar um estilo de vida entre eles em desacordo com o caráter dele, e Josué então está sendo escolhido e comissionado por Deus para liderar o povo de Israel. E eu quero, com a graça de Deus, olhar com os irmãos para esse texto, e extrair algumas lições para as nossas vidas, que nos ajudam a confiar em Deus, mesmo diante das crises, que nos ajudam a confiar em Deus, mesmo diante das incertezas, que nos ajudam a confiar em Deus, mesmo diante das adversidades da vida. Porque as circunstâncias da vida, queridos, podem demonstrar a nossa incredulidade, ou ela pode ampliar a nossa fé. As circunstâncias em que nós vivemos, as situações em que nós vivemos em nossas vidas, ou ela demonstra o quão incrédulo e mascarada pode ser a nossa fé, ou ela amplia a nossa fé. Diante dos desafios e crises e adversidades da vida, nós aprendemos com esses versos algumas atitudes que nós precisamos ter. E a primeira atitude que eu gostaria de destacar: experimente confiar na soberania e no governo de Deus. Experimente confiar na soberania e no governo de Deus. Depois de 40 anos no deserto, uma nova geração, a proximidade de chegar à terra prometida, existe um problema ali. Moisés, o grande líder, o grande libertador, o grande legislador, o grande intercessor, está morto. Os hebreus não tinham mais a liderança de Moisés. Eles teriam que lidar com inimigos perigosos, vencer
grandes obstáculos, teriam que assumir a terra e não se amoldar ao estilo de vida daqueles que estavam ali. Mas Moisés não podia mais liderar o povo. Mas mesmo diante da impossibilidade de Moisés, Deus continua soberano e governando. Ele continua no trono. Deus mostra para aquele povo que Ele está no controle. Deus mostra para Josué que é Ele que está no controle, que é Ele que é soberano. A Bíblia declara continuamente a soberania e o governo de Deus. Nada, nenhuma criatura, pessoa ou império é capaz de atrapalhar a sua vontade ou agir fora dos limites dela. Governo e soberania de Deus é um assunto teológico, bíblico, complexo, mas de forma resumida, queridos, ninguém pode agir e nenhuma circunstância pode acontecer fora dos limites da vontade soberana de Deus. Deus é soberano em todas as situações sobre a nossa vida. A gente olha para texto como esse, e se você, como eu, você vê o finalzinho de Deuteronômio, que eu não vou ler aqui, mas que você pode ler depois, você vê a descrição da qualidade de Moisés, e fala, por que Deus não deixou Moisés entrar? Por que Deus não deixou Moisés conduzir o povo? E o texto explica, obviamente, para nós o porquê não, mas Deus aqui, Ele mostra para nós que mesmo Ele agindo como a gente não, talvez, contemple como seria na nossa mente, Ele é soberano, Ele é absolutamente soberano, Ele é infinito em sabedoria, Ele é perfeito em amor. Deus, querido, trabalha em cada aspecto da nossa vida, em cada momento da nossa vida. Ele estava agindo naquele momento de sucessão da liderança de Moisés, não porque aquele momento estava acontecendo, mas porque Ele é soberano e Ele já tinha um plano estabelecido, e Ele estava agindo ali, e aquele povo precisava continuar confiando na soberania e no governo de Deus. E esse mesmo Deus, Ele cuida da nossa vida, cuida da sua igreja, o seu governo, Ele governa e é soberano. Deus é o Senhor da história humana, Ele é o Senhor da história pessoal de cada um de nós. E é verdade que o nosso contexto é diferente de Josué, é verdade que nós não estamos enfrentando a morte de um grande líder, a sucessão desse líder, mas o que nós aprendemos aqui é que diante de cenários de crises e adversidade, Deus governa e Deus é soberano. É esse Deus soberano que cuidou da igreja dele aqui nessa localidade, Igreja Batista Nova Canaã, até o dia de hoje, e continuará cuidando. É esse Deus que cuidou da vida do pastor Jefferson até o dia de hoje, e continuará cuidando. Inclusive usa a vida dessa igreja, cada um desses irmãos, para expressar o seu cuidado soberano. Por isso, o convite do Senhor para nós é que confiemos no controle dEle sobre as nossas vidas, é que nós nos submetemos a Ele. Nem sempre Ele vai agir como nós achamos que Ele deveria agir, mas Ele sempre age para o nosso bem. Paulo vai escrever aos Romanos que todas as coisas cooperam para o bem. E é interessante isso, porque teologicamente às vezes a gente entra em crise. Como todas as coisas, se algumas coisas fogem ao nosso controle, à nossa capacidade de compreender, mas Deus, Ele sempre age para o nosso bem, e Ele está operando de forma soberana em todas as circunstâncias. Portanto, coloque a sua confiança em Deus, mesmo quando o seu coração estiver doendo. Coloque a sua confiança em Deus, mesmo diante das incertezas. Mesmo quando a dor chega na sua vida, coloque a sua confiança em Deus. Porque o Deus a quem servimos é maior do que os nossos problemas. Muitas vezes nós queremos e tentamos resolver tudo por nós mesmos. Nos esquecemos que Deus é soberano e governa sobre todas as coisas. Confiança, queridos, é um ato de fé. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, e nem sempre vamos entender,
O meu convite e o convite do Senhor para nós nessa noite, nesse ano, dependa mais de Deus, para fazer por você o que você não pode fazer por você mesmo. Dependa de Deus para fazer por você o que você não pode fazer por você mesmo. Tem coisa que está na mão de Deus, é soberania de Deus. Entrega, confia, descansa. Mas também dependa dEle para te capacitar a fazer o que precisa ser feito por você. Dependa dEle naquilo que você não pode fazer, mas dependa dEle para te capacitar naquilo que você pode fazer. Em outras palavras, confie em Deus, mas assuma as suas responsabilidades. Faça escolhas coerentes com aquilo que Deus revelou em sua palavra. Moisés, aqui no texto, está morto, mas Deus continua soberano e governando sobre aquele povo e sobre a nossa vida. A obra continua. Com isso eu quero destacar a segunda lição: experimente confiar e assuma responsabilidades. Experimente confiar na soberania, descansando na soberania, no governo de Deus, mas experimente confiar e assuma a responsabilidade. Tem uma tarefa, e não é a tarefa de Moisés, é a tarefa do Senhor. Preparem-se para atravessar o Jordão. Entre na terra que estou dando a vocês. Tudo pertence a vocês, e assim como estive com Moisés, eu também estarei com vocês. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Josué, você vai conduzir esse povo à conquista da terra prometida. Chegou a sua hora de assumir a responsabilidade. É interessante que Josué, ele caminhou com Moisés. Josué, ele foi um aprendiz de Moisés. E Moisés o capacitou, Deus usou Moisés, mas é Deus que está dando o start para Josué, falando: agora é sua hora de assumir a responsabilidade. Não é Josué que está se intitulando responsável por nada, não é um grupo à parte que está separando Josué para a liderança, é Deus falando: agora é sua hora. Então, assumir responsabilidade, queridos, dentro do texto que nós vemos, é entender que Deus é soberano, que Deus governa, mas que Ele também nos convida a assumir responsabilidades. Alguém já disse que necessidade não é chamado. De forma bem simples, o chamado tem a ver com Deus do universo falando em sua vida e para circunstâncias expressando a vontade dEle. Todos nós somos chamados a adorar a Deus, a servir a Deus, a exercer papéis no corpo de Cristo. Ele nos chama para ministrar, para gastar a nossa vida em ministério, mas Ele também chama alguns para o exercício do ministério pastoral, missionário, ensino, música, ministérios dedicados. Ele convoca líderes para liderar nesse tempo. Assim como Josué, queridos, nós precisamos assumir o nosso papel dentro do tempo em que vivemos. Em algum momento da nossa caminhada com Deus, vai chegar a hora em que precisaremos assumir responsabilidade. Responsabilidade não só de liderança, mas de crescimento espiritual. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e parar de dar desculpas para Deus e permitirmos sermos moldados em um caráter humilde e piedoso para sermos instrumentos úteis nas mãos poderosas de Deus. Tem um momento da nossa vida que todos nós precisaremos assumir responsabilidade. Se você casou, você, marido, tem responsabilidade. Você, esposa, tem responsabilidade. Se você é pai, você tem responsabilidade sobre os seus filhos. Se você é mãe, você tem responsabilidade sobre os seus filhos. Se você faz parte de uma igreja, se você está em comunhão com essa igreja, você tem responsabilidade sobre essa igreja, ou no meio dessa igreja, ou através dessa igreja. E qual é o seu papel, queridos? Qual é o seu papel daquilo que Deus tem te dado? Sabe, às vezes a gente fica na plateia
E às vezes a gente fica, Deus nos capacitou, nos deu dons, e a gente precisa simplesmente quer demonstrar isso, ouvir isso de Deus, a igreja ouvir isso de Deus, e a gente se colocar à disposição de Deus. Eu me lembro de um momento da minha caminhada de vida cristã, quando eu era muito novo ainda, 23, 24 anos de idade. Nós éramos de uma igreja, uma congregação, uma igreja filha, e a igreja mãe, ela mudou de pastor, ela teve uma sucessão pastoral, e o pastor que assumiu a igreja, ele chamou o nosso pastor para conversar, e a nossa congregação já tinha um tempo grande de congregação. Ele falou: vocês têm 3 opções, e ele foi muito direto. Ele falou: a primeira opção é vocês procurarem, a primeira opção é vocês se organizarem como igreja. A segunda opção é vocês procurarem uma outra igreja mãe e continuar como congregação debaixo dessa outra igreja mãe. E a terceira opção é: eu vou tirar você como pastor, o pastor da época, vou pôr um outro pastor ali, e em pouco tempo nós vamos organizar a igreja. E foi muito direto. E o pastor, o nosso pastor, ele orou, buscou a direção de Deus, ele convocou a igreja para uma assembleia. E a nossa igreja era uma congregação, então não tinha uma diretoria constituída, tinha o presidente, o pastor, o tesoureiro, que era eu ali na época, e ele convocou a igreja para a reunião, e ele expôs essa situação. E aí ele falou: eu orei, nós oramos como família, estamos em paz, e a decisão que a igreja tomar, nós entendemos que é a decisão que Deus está direcionando nesse tempo. E aí ele me convocou à frente para assumir a assembleia. Eu não sabia nada, queridos, eles não tinham conversado antes comigo. Imagina eu diante da igreja, com meus 23 anos de idade, um monte de irmã revoltada: não, o pastor não pode fazer isso. O pastor que obrigou a gente a tomar essa decisão. Que às vezes, queridos, a gente tem que assumir responsabilidade, entender o nosso papel no corpo, e convocar a igreja para orar, e desafiar a igreja, e falar: será que não é o tempo mesmo de nós nos organizarmos? Será que não chegou a hora da gente sair dessa mentalidade de que a gente precisa ter um templo construído, e aqui onde nós estamos, nós nos organizarmos como igreja? Nós já éramos autônomos em um monte de coisa, e com a graça de Deus a igreja se organizou. Depois construiu o templo, o pastor foi para outra igreja, eu depois de um tempo fui para outro local, tem outro pastor ali, e a obra continua, queridos. O que nós temos que ter consciência é que nós precisamos assumir responsabilidades. Precisamos assumir responsabilidade como as de Moisés, como as de Josué. Moisés disposto a deixar todo o conforto e privilégio do Egito para servir o Senhor sem plateia, sem público, em um deserto. Onde Moisés exerceu seu ministério, queridos? Onde foi que Moisés exerceu o ministério dele? Num deserto. Ele foi chamado por Deus, quando ele tinha fugido de uma situação que viveu ali. Deus o chama para conduzir um povo, ele conduz o povo no deserto, ele vê uma geração incrédula morrer, ele intercede por aquela geração, mas é fora dos holofotes que ele tem o coração de servir ao Senhor. A gente precisa de crentes nos nossos dias assim, dispostos a servir ao Senhor, fora de qualquer holofote, fora de qualquer rede social, fora de qualquer visibilidade. Não que usar esses meios seja proibido, mas gente disposta a servir ao Senhor, porque não importa a situação, o desejo é servir ao Senhor. Gente que não dá desculpa, mas que ao ouvir a voz de Deus, garantindo a sua presença, assume responsabilidade e vai para a batalha. Gente que com consciência de que pertence a Jesus, precede o servir a Jesus. Por pertencer a Jesus, ele obedece e ele serve. Querido, nesse ano de 2025, leve a sua fé mais a sério, leve a sua vida cristã mais a sério, assuma responsabilidades. Era o carro do pastor que levava a cesta básica. Talvez agora, em concordância com o pastor, alinhado com o pastor, pode ser o seu carro.
Assuma a responsabilidade. É isso que Deus quer do seu povo, gente com o coração disposto a servir, que obedece à voz de Deus, que entende a liderança que Deus estabeleceu, mas que está disposto a servir. Não é o carro do pastor, é o seu, mas é a igreja Nova Canaã, é o reino de Deus abençoando os necessitados. Não é o pastor recrutando os itens para ação social, mas é você alinhado com ele, se dispondo a servir e recrutando e servindo a comunidade. É uma igreja que as pessoas aprendem e entendem o seu papel, entendem o que Deus deu para cada um de nós, queridos. Nem todo mundo vai dar aula na EBD, e glória a Deus por isso, porque tem umas aulas que seria horrível de assistir. Nem todo mundo vai pôr o carro disposto a encher de itens para entregar a outras pessoas, e glória a Deus por isso, porque nem todo mundo tem esse coração, mas o reino de Deus, o corpo de Cristo, somos nós, é a igreja, entendendo que Deus dá papéis diferentes, e quando Ele convoca, a gente assume a nossa responsabilidade. Qual é o seu papel aqui, meu querido? Qual é o seu papel aqui nessa igreja? É ser plateia? Ou é pegar as mangas e falar assim, vamos servir? Mesmo que seja no deserto, mesmo que seja nos momentos de dificuldades, mesmo que seja que eu me acostumei os outros fazendo, mas eu passando a fazer em concordância. Mas experimente confiar, terceira lição, sendo forte e corajoso. Porque força e coragem seria essencial para Josué. Queridos, servir no reino, servir, estar numa posição de liderança, precisa de força e coragem. Ocupar um papel, a gente precisa de força e coragem. De Josué aqui é porque ele enfrentaria a batalha diante dos inimigos. Josué já havia demonstrado ser homem de coragem. Ele e Calebe foram os únicos que não temeram os gigantes da terra. Mas Deus fala para Josué 3 vezes, ser forte e corajoso e tenha bom ânimo. Sabe por quê, queridos? O desânimo é contagioso. Números capítulo 13, quando o povo vai dar o relatório, e 10 fica de um lado e 2 fica do outro, a gente vê o que o desânimo causa num povo. Murmuração, o querer nomear um novo líder, o não entender o que Deus estava fazendo. Foi por causa do desânimo que toda uma geração de pessoas morreu no deserto. Deus prometeu que estaria com Josué. Então, experimente confiar, sendo forte e corajoso. Eu não sou adepto e não gosto de todos os métodos e da teologia, mas tem algumas coisas válidas. Rick Warren, em uma das suas frases, ele diz assim, em um dos seus livros, ele diz assim: coragem é quando só você e Deus sabe que você tem medo. Coragem é quando só você e Deus sabe que você tem medo. A coragem não é a ausência de medo, mas é seguir em frente apesar dele. Isso é coragem, queridos. A coragem que vem do Senhor. Eu morro de medo de viajar de avião, queridos. Morro de medo. Morro mesmo, sim. Mas já viajei muito na minha vida de avião, a trabalho. E eu admirava os meus colegas de trabalho. Quando todo mundo entrava no avião, eles já dormiam. E o avião decolava e eles dormindo. E eu só conseguia dormir quando o avião estava parado ali ainda no solo. Porque na hora que anunciava que eu acordava, imediatamente eu olhava aqui e falava, como os caras conseguem? Aí chegava lá em cima, eu lia livro, ouvia música, mas eu não descansava. E a única vez que eu consegui dormir num avião decolando, eu lembro que eu estava vindo de Brasília, teve uma turbulência, eu acordei assustado. Eu falei, uau! Mas eu não podia chegar para o meu chefe e falar assim, ó, eu não posso exercer essa função, eu não posso ir nessa atividade, não é porque eu estou com um problema familiar, é porque eu tenho medo. Imagina eu chegando para o meu chefe e falando assim, ó, não vou lá para Brasília hoje, não é porque a minha agenda não dá, é porque eu morro de medo de avião. Eu tive que superar, queridos, não gosto.
mas superei. Então, experimente confiar, superando os seus medos, mas não porque existe capacidade em você, meu tempo já deu, mas porque Deus tem cuidado de você. Deus prometeu que estaria com você. Diante da tarefa de conduzir esse povo, Josué, seja forte e corajoso. Diante de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés deu, seja forte e corajoso. Diante das batalhas, das incertezas do futuro, não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois eu estou com você por onde você andar. A vida nos reserva diversos momentos de angústia e adversidade. Talvez esse ano de 2025 nós teremos diversos desafios que serão colocados diante de nós. Desafio de continuar firme na nossa caminhada até chegarmos à terra prometida, diante dos ataques de Satanás e diante do desafio de sermos fiéis à palavra de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, tenha atitude, experimente confiar, sendo forte e corajoso. Deus dá a Josué, a Israel, a mim e a você, o motivo de confiar. E o motivo de confiar é a presença dele no meio do seu povo. É isso que nos leva a confiar, queridos. Não é a minha capacidade de andar de avião, não é a sua capacidade de fazer nada, é a presença de Deus no nosso meio, nos ajudando a confiar e a seguir em frente. Essa é a nossa maior esperança, a presença constante de Deus. O salmista, no Salmo 56, verso 3, o Salmo de Davi, se eu não me engano, ele diz assim: mas quando eu estiver com medo, eu confiarei em Ti. Salmo 23, a confiança de Davi, do Senhor como nosso pastor. Lamentações, capítulo 3, Jeremias vem daquela cidade. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, as lembranças do que Deus fez no meio deles. É isso que nos dá força, e é isso que nos dá coragem, é a presença de Deus. E por último, experimente confiar, sendo conduzido pela palavra de Deus. Havia uma condição para o sucesso daquele povo. Havia uma condição para o sucesso do ministério de Josué. Josué precisava obedecer e não se desviar da palavra para ser bem sucedido. Deveria falar da palavra, meditar nela para cumprir o que nela está escrito. Só então os seus caminhos iriam prosperar e ser bem sucedido. Porque Deus é fiel à sua palavra. Aqueles que o seguem também devem ser fiéis a tudo o que Ele ordenou. A coragem de Josué, a esperança de vitória e sabedoria necessárias para o sucesso, dependiam da sua constante atenção e a sua conexão com a palavra de Deus. Quando nós nos dedicamos a estudar e viver a palavra de Deus, nós encontramos direção e clareza. Queridos, experimente confiar, sendo conduzido pela palavra de Deus. Josué, não é da sua forma, não é como você entende, é como Deus estabeleceu. Isso é lindo, queridos. Ele é soberano, Ele governa, Ele nos dá condições e nos desafia e nos chama a assumir responsabilidades. Ele nos chama a ser fortes e corajosos em meio às adversidades. Mas Ele nos conduz pela sua palavra. É a palavra de Deus que nos dá a direção para seguir. Não são as nossas ideias, não são os nossos achismos, não são os nossos métodos, não são as nossas teorias. É a palavra de Deus nos dando direção a seguir. Eu quero caminhar para a conclusão, porque nós precisamos confiar em Cristo, nós precisamos nos apoiar nele e nos rendermos a Ele. E eu te convido a experimentar confiar em Deus de todo o seu coração. Não importa o que você esteja enfrentando, entregue as suas ansiedades a Ele.
Assim como Ele esteve com Josué, Ele está conosco, nos chamando a confiar em Sua palavra e na Sua presença em nossas vidas. É isso que Jesus faz. Jesus convida e fala assim, para aqueles que estão ao seu redor: olhe para os lírios do campo. Nem mesmo Salomão se vestiu com toda aquela beleza. Olhe para as aves, que não trabalham, que não semeiam, mas seu Pai, a soberania de Deus, cuidando do seu povo, queridos. Ele está conosco, nos chamando a confiar na Sua palavra e na Sua presença em nossas vidas. Você quer crescer na sua vida cristã, você quer avançar na sua vida cristã, você precisa se render à graça de Deus. Encare o ano de 2025 com fé nas promessas de Deus. Que possamos ser um povo forte e corajoso, obediente à Sua palavra, e que confiemos nas promessas que Ele fez a nós. Apesar das dificuldades, vamos continuar crendo no Senhor. Experimente, queridos, confiar em Deus. As circunstâncias da vida, repito, podem demonstrar a nossa incredulidade ou ampliar a nossa fé. As circunstâncias da sua vida têm demonstrado a sua incredulidade ou têm ampliado a sua fé? Um último exemplo para encerrar. Me lembro que em um determinado momento da minha vida, eu precisei viver uma transição profissional, e a empresa passou por um problema, tiveram que mudar de localidade e a distância ficou difícil. Eu estava no 3º ano do seminário e eu precisei me desligar. E eu sou um cara que, quem convive comigo diz que eu tenho o dom da administração, e eu fiz uma planilha, peguei minha rescisão e coloquei lá, corzinha verde, até aqui nós estamos beleza. Era eu, a Daís e a Letícia pequena na época. Até aqui nós estamos beleza, e a Daís não estava trabalhando. Até aqui nós estamos beleza na nossa finança. Amarelo é mais preocupante, vermelho já é crítico, desesperador, saiu do nosso controle. E eu penso nisso em alguns momentos da minha caminhada, e eu olho para isso e eu falo: é bom ser prudente, é bom ter cautela. Eu gosto disso que Deus me deu, de poder ter isso. Mas sabe o que era aquilo naquela época, queridos? Hoje, já mais maduro, eu consigo enxergar: incredulidade. Aquela planilha nada mais era para mim do que mostrar: eu tenho controle. Sou eu que controlo. Eu estabeleço as cores, eu estabeleço os cenários. Eu sei quando tudo eu tenho que dar um passo a mais ou um passo a menos. E isso é bom, é prudente. Mas para mim, hoje mais maduro, olhando isso, talvez 10 anos depois, 12 anos depois, chama-se incredulidade. Falta de confiança em Deus, na provisão do Senhor. E quando Deus nos chama, quando estava chamando a Josué, Ele nos chama e fala assim: Josué, você já caminhou comigo, você já viu o que eu fiz através de Moisés, você já viu como o meu poder, confie em mim, porque eu sou soberano e eu governo sobre todas as coisas. E Daniel vai dizer: é Ele que estabelece reis, é Ele que destrona reis, porque Ele é soberano e governa sobre todas as coisas. Josué, experimente confiar em mim, mas assuma responsabilidades, porque o que você precisa, eu já te dei, eu estou te chamando. Não é você se nomeando, não é um grupo à parte te convocando, é você ouvindo o meu chamado e se submetendo a Ele. Experimente confiar, sendo forte e corajoso. Você vai precisar de força, Josué. 3 vezes ele fala: porque tem inimigos, o futuro é incerto, diante da exposição de obedecer a palavra, você precisa. E experimente confiar, mas seja conduzido pela minha lei, pela minha revelação, pela palavra. Queridos, Deus não procura gigantes, currículos grandes pelo meio do qual Ele vai selecionar pessoas para realizar seus planos. Deus usa pessoas comuns.
que aprendem na sua caminhada a confiar e a depender dele. E talvez 12 anos depois reconhecendo, aquilo era incredulidade. As circunstâncias da vida podem demonstrar a nossa incredulidade ou ampliar a nossa fé. Que em 2025, para cada um de nós, para essa igreja, seja um ano de ampliar a nossa fé. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós e continue conduzindo a sua igreja.